Não, conhecimento não é poder. Pois é. Ao contrário do que ouvimos desde sempre e de todo mundo, o poder não está no conhecimento. O poder está na consciência, naquilo que fazemos com o que sabemos, no que praticamos diariamente e executamos com consistência e só então, de fato, realizamos. Você já sabe que conhecimento é um dos ativos mais poderosos da sua vida e certamente um dos mais baratos, se não gratuitos. Afinal, na era da comunicação, a informação é praticamente de graça. E também nem é preciso mencionar o quanto ser inteligente e bem informado resulta em benefícios inquestionáveis. É a liberdade de pensamento que analisa a informação criteriosamente pela inteligência, levando a valores firmes, a um networking diferenciado, a um comportamento ético e a melhores escolhas de vida, dado que um maior esclarecimento sobre tais escolhas aumentam a qualidade do poder decisório. É evidente a importância do conhecimento e você sabe disso, mas o que talvez você não saiba é como aplicar o conhecimento. Aliás, se você está entre os poucos que praticam tudo o que aprendem todos os dias, parabéns. Caso contrário, você tem vivido na pele que ser ótimo tecnicamente não é suficiente e que nada é garantia de melhores resultados de vida quando comparados ao conhecimento. Talvez você lembre de alguém que sabe muito, mas que na hora de praticar o que aprendeu acaba deixando a desejar. Pior, os outros percebem que falta algo nessas pessoas, que alguma coisa não encaixa e isso gera incômodo e desconfiança neles. E se você é este alguém, já se deu conta que aqueles que o rodeiam até ouvem o seu conhecimento, porém, essa atenção não é significativa perto do que você gostaria que fosse, ou que você acredita que deveria ser. Isso acontece porque vemos como exemplos a serem seguidos aqueles nos quais nos sentimos autenticidade. São esses que admiramos, que nos inspiram e geram confiança, já que sempre que alguém não é percebido como autêntico, ele é julgado como impostor ou perdedor. E vai por mim. Ser visto dessa forma é algo que você não vai querer de jeito nenhum. Mas então, como agir diferente para ser percebido diferente? Afinal, onde está a verdade de quem somos? A validação da autenticidade e da verdade de quem somos está no alinhamento entre o que é dito e o que é feito de fato. É isso que passa credibilidade, porque é notória a diferença entre aqueles que sabem e praticam o que sabem, daqueles que sabem e não praticam, os chamados obesos mentais. Não, você não ouviu errado, nem eu me enganei com o termo. Obesidade mental é um dos maiores males da raça humana, o que parece ironia dado que somos os seres com maior capacidade cognitiva do planeta. Como se isso não bastasse, nosso sistema de comunicação é o mais evoluído e estamos na era dela, a comunicação. No entanto, nos afogamos no excesso de informação, submergimos no conhecimento, temos uma mente tão carregada que torna-se procrastinadora e lenta para aplicar o que aprendeu e acabamos executando quase nada do que sabemos. Somos a raça que mais desenvolveu a comunicação e seguimos tendo exatamente na comunicação a grande raiz dos nossos problemas. Falamos muito, sabemos muito e continuamos absolutamente incapazes de nos entendermos com clareza. E certamente você já assistiu ou foi alvo da confusão de uma comunicação mal desenvolvida e percebeu como ela pode ser mal utilizada, distorcida ou mal interpretada. Para piorar, a ansiedade é outro grande surto da humanidade e essa overdose de informação a que submetemos nossa mente a deixa ainda mais ansiosa, gerando frustração, já que toda a riqueza de conhecimento pode estar sendo pouquíssimo aproveitada, levando a um impacto pequeno demais em seus resultados de vida, principalmente quando comparado ao que você sabe que poderia ser e conquistar. O problema é que não sabemos como colocar em prática tudo a que temos acesso. Não fomos ensinados a tirar proveito do ativo basicamente gratuito, abundante e super acessível que é o conhecimento. Nos sentimos ansiosos e frustrados, mas também fracos e impotentes perante tanto o que aprendemos e o tão pouco que realizamos a partir do que foi aprendido. Sim, você sabe, talvez até saiba muito, mas se parar para pensar de forma honesta no que tem feito de efetivo com este ativo tão importante, algo me diz que seu nível de decepção consigo mesmo vai aumentar. E quem é que resolve com maestria o problema da comunicação humana, ensinando-nos a nos expressar corretamente, nos tornando capazes de compreender o outro com mais clareza e, portanto, eleva a qualidade dos nossos relacionamentos em todas as esferas? Tanto afetivo, profissional, pessoal, familiar e ainda com prazer, a leitura.
Você passa o dia num bombardeio de informações, mas é quando lê que tem o poder da escolha sobre o que terá acesso à sua mente. E você sabe que o que acessa a sua mente tem um impacto direto nos seus resultados de vida, não é? Mas diga-me, você tem lido alguma coisa relevante ou apenas enchido o seu cérebro de lixo, deixando-o pesado e lento e procrastinador? E se tem lido, consegue praticar tudo o que lê? Cada livro, jornal e matéria lidos têm sido viradas de chave para você ou são apenas tentativas de fuga e alienação? Para fazer sentido, tudo o que aprendemos deveria ser imediatamente executado e virar parte da vida de uma maneira natural, orgânica. Acho que li uma obra, mas não lembro muito bem sobre a história, é bem diferente de nossa. Este livro mudou muitos aspectos em mim e me tornou alguém melhor depois dele por isso, isso e isso. E não estou falando que tal resultado deva ser marcante por conta do ego de alguém que tem a audácia de traduzir reflexões, sentimentos e conhecimentos em palavras o autor. Não, claro que não. Refiro-me ao retorno do investimento do seu tempo aplicado à leitura, daquilo que você aproveita do quanto se dedicou e dos resultados de ambos na sua rotina, tanto a leitura quanto a dedicação e o tempo. E ainda que conhecimento seja, sim, um dos ativos mais importantes, há um acima dele, o tempo. Além de tempo ser o ativo mais precioso da existência, você o perde desde o nascimento. A propósito, já parou para pensar na incoerência da expressão perder tempo? Não ganhamos tempo em nada. Cada segundo é perdido e não volta. Mas calma, sem drama. O tempo pode não voltar e somos mesmo incapazes de ganhar tempo, entretanto, reflita comigo. Tudo o que o ajudar a investir no uso do tempo em vez de perdê-lo será bem-vindo, não é? Pois é, se você é do pequeno grupo de pessoas que coloca em prática tudo o que aprende, como eu disse, parabéns. Você otimiza seu tempo como poucos, sabe direcionar sua energia para o que realmente importa e libera espaço em sua agenda para atividades prazerosas. Você é a rara pessoa que todos invejam porque sempre tem tempo para tudo. Você aprendeu a mágica que estou prestes a ensinar aos demais. Agora, se você é como a maioria que ou foge da maior fonte de conhecimento que o ser humano tem disponível, que é a leitura, porque se acha incapaz de permanecer concentrado por algum período, ou mesmo é um leitor assíduo, mas como grande parte esmagadora dos leitores você lê muito, aprende muito, na hora de conversar até discute com desenvoltura sobre o tema, mas quando olha para a própria vida percebe que não aplica aquilo de fato no dia a dia. Se você precisa ler vários títulos acerca do mesmo tema para realmente apreender o conhecimento, você é alguém que sabe muito mais como falar sobre um assunto do que realmente viver aquilo e obter resultados efetivos e consistentes. E eu aposto que perder tempo e não ter resultados são coisas que te incomodam muito. Talvez você tenha refletido, mesmo sem perceber, sobre quanto se dedicou ao hábito da leitura e quanto disso teve mesmo retorno para você, e este pode ter sido um dos motivos da sua desistência de ler. Contudo, e se este hobby deixasse de ser um passatempo de resultados irrelevantes perto da sua dedicação, mas apesar de manter-se prazeroso no momento do ato, ainda permanecesse presente, frutificando por um longo período ou até mesmo para sempre? E já imaginou este conhecimento adquirido tornando-se tão genuíno que nenhum esforço precisaria ser empregado para que ele fosse praticado ininterruptamente? Natural e leve como uma boa respiração. Não precisa grandes esforços, nem prestar muita atenção, não precisa dar o comando, nada disso. Ela simplesmente acontece. Sua mente não apenas deixaria de ser obesa, perdendo os quilos daquilo que não agrega, como passaria a ser forte, ágil e flexível. De obesidade mental para a mente atleta. E como escritora e editora posso afirmar, é para isso que o autor se dedica. A tentativa de quem coloca conhecimentos, reflexões e sentimentos em palavras, este sonho único que ao invés de sair do papel, vai para o papel, é fazer com que o conteúdo das páginas lidas seja mesmo relevante para alguém. E é claro que se o forem a ponto de alterar a sua realidade como leitor, aí o propósito é atingido com maestria. Infelizmente, quase sempre o caminho é bem diferente. A maioria das pessoas lê e esquece o que foi lido tão logo o livro é devolvido à prateleira ou o seu iPad fechado. É evidente que ler o torna uma pessoa estimulante e nem é apenas questão de ser sápio sexual, o que por si só já seria um grande diferencial. O hábito da leitura estimula a mente e a formação do pensamento crítico, explora as mais diversas áreas do conhecimento ou mesmo viaja por descobertas incríveis nas histórias de ficção, estimulando o prazer através da cultura e potencializando a capacidade de pensar,
produzir, criar, compreender, ouvir, falar, se expressar e, é claro, saber mais, já que amplia o conhecimento. E ampliar o conhecimento, sendo capaz de praticar o que aprende, é o que leva uma vida de valor real. E é isso que o método Livebook faz. Usa obras literárias, suas ferramentas, citações e inspirações para mostrar como colocar em prática o conhecimento. Ajuda você a parar de perder tempo e elimina a mania de correr atrás do próprio rabo e ensina como ser produtivo de verdade, liberando mais tempo para o que você ama. Esse método faz de você alguém realmente interessante porque melhora a sua comunicação, aumentando a capacidade argumentativa e de compreensão do outro. E, é claro, devolve ou ensina o prazer no ato da leitura em um momento só seu, potencializando a compreensão do que é lido a ponto de obter resultados de um título que, de outra forma, seria esquecido, aí ainda permite que uma obra cumpra a missão para a qual foi escrita, a de mudar a sua vida. Consequentemente, melhorar o seu entorno e das pessoas que estão perto de você, além dos resultados de ambos. O método que criei é simples, mas estruturado de forma a ter uma repercussão impressionante porque usa de maneira inteligente a sua própria inteligência. Parece um clube do livro, mas é muito mais poderoso, e parece uma mentoria, mas é bem menos cansativa por ser mais curta e bem melhor aproveitada, indo direto ao que importa. Ou seja, você não precisa fazer muito mais do que faria numa leitura convencional e, se quer saber, nem mesmo precisa ler caso não queira. Só que vai conseguir se apropriar com qualidade dos resultados deste hobby que, além de disponibilizar a informação, ainda o deixa mais interessante, mais culto e todos os atributos que você já conhece. A técnica que desenvolvi utiliza a sinestesia dos seus sentidos. Diferentemente da leitura tradicional em que você pega o livro físico ou digital, ou mesmo dá play em seu audiobook preferido tentando entender sozinho e, quem sabe, um dia aplicar o que aprendeu, no método Livebook vários sentidos são estimulados em simultâneo. Inclusive, algumas escolas de teatro usam algo parecido. Enquanto o ator decora as frases, ele descansa a mente racional realizando alguma outra atividade de simples execução. Isso silencia os questionamentos sobre capacidade de performance, sobre como será a estreia, sobre o que dirá a crítica e o blá 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 insistente de nossa pseudo-razão, e ainda libera a mente criativa e receptiva ao aprendizado, unindo a porção instintiva e emocional. E essa é a única maneira de nos tornarmos completos e usarmos nosso cérebro em sua totalidade, mas também é a que menos fazemos por estarmos presos à nossa cognição, acreditando que é ela quem comanda. É claro que a leitura do livro físico para leitores clássicos é um prazer inenarrável. O cheiro, o toque das páginas são embriagantes. E se você é como eu, que adora grifar partes importantes, seus livros são verdadeiros diários adolescentes. Contudo, a leitura tradicional é passiva demais para um ser humano que cada vez mais demanda por dinamismo. Não temos tempo a perder. Sem contar que o livro físico não tem prendido tanto a atenção de pessoas que têm tanto na cabeça e nem é tão simples andar com ele por aí ou ter espaço para armazenar todas as obras que você ama. O crescimento dos audiobooks e das plataformas de livros digitais mostra isso e também mostra que a leitura sozinha não tem os mesmos efeitos de quando você ouve alguém lendo e interpretando as palavras e frases. Neste caso, a memorização é potencializada dado que a audição humana se desenvolveu antes do que a visão. Portanto, ler é ótimo, mas ouvir o que foi lido é o que reforça a compreensão do conteúdo. E se você já está na fase de aumentar a letra para enxergar melhor, você pode até lamentar por não ter todos os títulos impressos, mas conhece bem o alívio de adaptar o tamanho da fonte com um toque. Porém, estes formatos também estão levando de lavada em relação aos sucessos das telas, desde filmes até as redes sociais. Por quê? Porque queremos sensações, isso é óbvio, o ser humano é viciado nelas, mas também queremos facilidade. E quem não se contenta em ter o mesmo dia, todo dia, também quer efetividade e quer resultados. Veja, não são os livros que têm perdido leitores, são os leitores que têm buscado novas formas de se emocionar, de aprender e de se entreter. E os livros físicos precisam acompanhar essa busca para resgatar aqueles que os amam, mas também estão desconectando do hábito de ler por conta da quantidade de concorrentes chamando a atenção. E se pudermos ganhar novos adeptos da leitura pelo caminho, melhor ainda. É certo que um audiobook convencional até facilita o dia a dia e aumenta o aprendizado pelo desligamento da mente racional,
e acionamento das emoções e instintos. Enquanto você ouve, consegue realizar tarefas que domina, como dirigir, preparar o jantar, limpar suas gavetas. Porém, é fácil divagar e perder a atenção ao ouvir uma voz monótona e que não interpreta a riqueza de detalhes contidas num texto em que o autor se dedicou tanto. O meu método não apenas supre as necessidades humanas de inovação e facilidade e também resultados, como entrega sensações através da interpretação textual que é feita pelo próprio autor. Assim, além de deixar o acesso ao conhecimento mais agradável, eleva a consciência para um nível que não seria atingido sem a entonação correta da voz, sem o ajuste fino realizado por quem compartilhou o próprio conhecimento, sentimentos e sensações através da escrita, e ainda gera interação. A era das redes sociais jogou na nossa cara o quanto precisamos interagir, o quanto queremos a troca de relacionamentos até mesmo com quem compramos e o quanto queremos ser vistos e ouvidos. E aquela história de eu escrevo, você lê e nunca mais teremos contato porque eu sou inacessível já é passado. Tá com preguiça de ler? Eu leio para você. Cada capítulo da obra abordada será gravado sim, mas em vídeo, aumentando a sua compreensão do conteúdo por ler e ouvir, claro, mas também por observar a interpretação em perfeita harmonia com as palavras de quem as escolheu com esmero. E como é a familiaridade que aumenta a sua receptividade, ouvir o próprio escritor lendo o que escreveu e poder discutir com ele o que foi transcrito no papel é criar momentos como se vocês estivessem batendo papo num café da tarde ou tomando uma taça de vinho logo após o jantar. E isso também contribui para o objetivo de armazenar informações de maneira que elas estejam disponíveis o tempo todo. Ou seja, praticar o que foi lido, ouvido, visto, reforçado com sentimentos é mais fácil porque o conhecimento se torna parte de você pela sinestesia da visão, da audição, das sensações e reflexões causadas por ambos. Já percebeu que a sua memorização é maior quando há emoção envolvida? Você lembra do cheiro do lugar em que estava ao ouvir a música tocada lá. Você sente a temperatura, recorda as palavras sendo ditas e as reações causadas por elas. Sempre que há emoção em uma memória, assim que ela é solicitada para ser lembrada, a cena volta imediatamente como se você estivesse vivendo ela outra vez. Nosso cérebro tem essa habilidade única e ímpar de recriar a experiência de uma forma muito vívida e isso chamamos de memória afetiva. E você entende o quanto ela é importante porque certamente já suspirou de saudade ao lembrar de algo ou alguém e já causou o mesmo em outra pessoa, não foi? Só que não para por aí. Sabe aquela oportunidade que você tanto queria enquanto lia para tirar uma dúvida ou entender melhor algo que ficou nebuloso? Pois é. Esse método exclusivo contará também com vídeos ao vivo com o autor e abertos a discussões daquilo que somente ele tinha em mente durante a escrita. Será um mergulho nas reflexões causadas em você pela leitura e audição, mas também será um mergulho no que havia na mente do criador durante a concepção da obra e naquilo que não chegou a ser transcrito no papel. Se você é um apaixonado por livros, tem consciência de que grande parte da riqueza literária está naquilo que não foi dito, ou melhor, escrito. E se você não é assim tão adepto a ler, descobrirá isso e muito mais quando puder conversar com alguém que tem o dom de colocar pensamentos e sentimentos em palavras. Como esses momentos ao vivo também terão outros participantes, eles possibilitarão a troca de experiências com pessoas na mesma busca de conhecimento e passando por momentos parecidos. Inclusive, há um estudo de Gail Matthews, professora de psicologia na Universidade Dominicana da Califórnia, que diz que compartilhar seus objetivos aumenta as chances de realização em quase 80%. E convenhamos, não é nenhuma novidade que a vida de quem escolhe aqueles que o rodeiam com base nos mesmos interesses é muito mais leve, estimulante, significativa e feliz. Neste ponto da nossa conversa, pare um segundo e pense se você tem aplicado este conhecimento. Ou seja, quem são as pessoas do seu convívio? Elas são inspiradoras e motivadoras tanto quanto você gostaria que fossem? Quantas delas realmente contribuem positivamente para a sua existência? Como você retribui isso? Quando você aplica aquilo que sabe, torna-se a pessoa mais interessante que conhece e que o seu entorno conhece. Vai por mim. É isso que atrai pessoas interessantes. Interessante, não? Sim, o hábito de ler é solitário e em muitos aspectos também é delicioso exatamente pela própria solidão, mas ter a oportunidade única de compartilhamento eleva a qualidade do que é compartilhado.
E se você lembrar que é a média das pessoas com as quais mais convive e que tudo o que acessa a sua mente contribui para as suas escolhas e é, portanto, definidor dos seus resultados, a oportunidade de participar de um grupo especial passa a ser o quê? Interessante, claro. E como se tudo isso não bastasse, através do método Livebook, você terá acesso a estudos extras sobre os conteúdos da obra, exercícios para colocar em prática o que aprendeu através dela, uma comunidade via aplicativo de mensagens para debater assuntos relevantes com quem também estará realizando tais atividades e até lives com convidados especiais no assunto discutido. Essa metodologia é um estímulo à leitura e à cultura como tantos outros clubes do livro, por exemplo, porém, ela foi criada numa estrutura para ir além, para otimizar seu tempo, potencializar suas reflexões pessoais e mudar a sua vida, por tanto aumentar a sua produtividade, quanto eliminar na sua agenda aquela insistência em gastar energia com o que não importa. Você se torna mais admirável, gerando credibilidade e tem a possibilidade de explorar um networking de dar inveja àqueles que são como você era antes do método, um obeso mental. No fim das contas, você tem duas opções neste momento. Uma delas é continuar sendo essa pessoa que foge de ler como o diabo da cruz, ou mesmo aquela que ama ler, mas que tem dado 1000 desculpas empilhando livros comprados e jogando dinheiro fora na esperança de um dia ler algum deles. Ou ainda, ser aquele que lê um monte e que se acha super inteligente, mas que no fundo sabe que a narrativa linda a qual se apega é bem diferente da realidade, não aplicando muito desse aprendizado. Ou então, você pode fazer parte do seleto grupo que pratica o que sabe, que não tem mais paciência para o que não tem propósito e objetivos definidos, que não tem tempo a perder e que não quer ser apenas uma pessoa inteligente, citando autores que nem lembra direito, mas ser alguém encantador, admirável, fascinante e de resultados impressionantes, porque vivencia tudo o que diz, ou o que eu chamo de especialista em milagres, um agente transformador da própria vida através de detalhes simples, mas de impactos realmente produtivos, aproveitando essa experiência totalmente inovadora. Se você escolheu este caminho, parabéns! Você é meu convidado para participar do método Livebook. Clica no link abaixo para ser direcionado aos próximos passos para o lado de cá. Eu estava esperando você e tinha certeza absoluta da sabedoria da sua decisão.